Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. Neste debate orçamental, o Sr. Primeiro-Ministro, neste estilo cada vez mais modesto que o caracteriza, cada vez mais modesto e menos arrogante, disse-nos só que este era o melhor orçamento que já tinha apresentado. Diria o povo, e provavelmente também o Sr. Deputado Jerónimo de Sousa, gaba de sexto. Mas, enfim, não nos fiquemos por aí. O melhor é feita com simpatia, Sr. Deputado. O melhor não será, mas é seguramente o maior. E é o maior exercício de propaganda desde o último orçamento apresentado pelo Sr. Primeiro-Ministro e só comparável com os exercícios de propaganda de que todos ainda nos recordamos do ex-primeiro-ministro José Sócrates, mais os seus famosos planos de 50 medidas para resolver o que quer que fosse. É o maior também, é o maior orçamento em carga fiscal. É a maior carga fiscal de todos os orçamentos. E diz já, não o Sr. Primeiro-Ministro, mas o Sr. Ministro das Finanças, que este orçamento era marcado por, se não estou em erro, 6 Es. Letra E. Equilíbrio, estabilidade, economia, empresas, emprego e esquerda. Foram os 6 Es. O Sr. Ministro faz sinal que sim com a cabeça e, portanto, não me enganei. Bom, em relação à economia, não é seguramente, porque o orçamento que tem a maior carga fiscal de sempre não é seguramente um bom orçamento para a economia ou para o crescimento. Em relação às empresas, basta ouvir os empresários ou os seus representantes para perceber que estão tão descontentes quanto possível com este orçamento. E é ouvi-los a falar do orçamento, não é sequer ouvi-los a responder ao Ministro Santos Silva, porque isso aí seria pior ainda. Portanto, para a economia não é, para as empresas também não é. A estabilidade, a estabilidade essa é no mínimo menor, porque, enfim, tem menos apoio, tem maioria menos sólida, portanto, a estabilidade também diminuiu. O emprego, veremos, sobra, portanto, a esquerda e o equilíbrio. Na esquerda não me meto, como é evidente, em relação ao equilíbrio, dizer que um orçamento equilibrado é uma boa notícia do ponto de vista de uma boa regra de governação. Não é aí que está o problema. O orçamento, de resto, ter um superávit é algo que nem a Troika, nos seus maiores sonhos, alguma vez pensou que o país pudesse ter, finalmente, alguém que vá além da Troika. Já não era, se calhar, sem tempo. Agora, falta o Sr. Ministro outros És. Falta um É de engano, falta um É de embuste, falta um É de encenação. E eu, sobre isso, daria 2 ou 3 exemplos. Já aqui foi dito, e curiosamente não foi dito por mim. Estou a olhar, por exemplo, para o Sr. Deputado António Filipe, que aqui disse, e bem, que o orçamento não tem nada de concreto em funções de soberania, não tem nada de concreto em funções de segurança e em funções de Estado. O Sr. Deputado disse-o há pouco, não me vai desmentir, e, portanto, inclusivamente os partidos que apoiam o Governo vêm aqui dizer nada de concreto para as forças de segurança. É certo que o Governo percebeu que há um problema sério, que há um problema grave e que há um desespero naqueles que todos os dias trabalham para garantir a nossa segurança. E lança algumas intenções. Reforço de meios, recursos humanos, mais agentes, tem lá enunciado essa ideia. Agora, de concreto, nada. Planos a 3 anos. Planos a 3 anos. E a pergunta é quando? Quantos é que entram? Quantos é que entram este ano? Onde é que vão estar os investimentos? Onde é que vão ser feitas as obras? Que material é que vai haver? Porque a dúvida que fica é quando é que o Governo está ou não a dizer a verdade. O CDS, na legislatura passada, propôs, ano após ano, um plano de combate ao terrorismo, um plano para as infraestruturas críticas, que agora o Governo vem dizer, vamos ter um plano para as infraestruturas críticas. Então, os últimos 4 anos, nada. É a confissão que durante 4 anos não fizeram nada. E agora perguntámos pelos retroativos, os retroativos dos suplementos. Primeiro, o que é que dizia o Sr. Ministro? Primeiro, não era para pagar. Depois, quando se viu mais apertado, veio dizer, bom, vamos pagar, mas só uma parte. Só a partir de 2019. Agora vem dizer, vamos pagar tudo. Quando é que faltou à verdade?
Eu tenho medo que seja das 3 vezes. Esse é que é o problema. Tenha faltado na primeira, tenha faltado na segunda e esteja a faltar agora também. Porque o mesmo se pode dizer, por exemplo, da proteção dos homens de segurança. As proteções, quantas vezes eu perguntei? Que estavam inutilizáveis, que eram antigas, que não serviam, que eram insuficientes. Disseram, não, está tudo bem. As proteções estão lá, fornecemos não sei quantas, não há problema nenhum. Agora no orçamento vêm dizer que vão fazer um grande investimento em proteções. Não é possível. Portanto, o Governo falta à verdade sistematicamente e volta a fazê-lo agora. E eu não pergunto sequer sobre a tal formação ou a tal ideia de formação de defesa para profissionais de saúde, porque, enfim, a ser verdade, estaríamos no domínio do anedótico absoluto. Portanto, esquivo-me a isso e não vou sequer por aí. Mas, por exemplo, nesta matéria, convém também perguntar o que é que acontece na área da defesa nacional, que ainda ninguém falou aqui hoje. Porque na defesa nacional, o que nós sabemos é que o efetivo é completamente insuficiente para Portugal assumir as suas responsabilidades. Com 25 mil homens e mulheres, não é possível sequer assumir de forma eficaz e condigna os nossos compromissos internacionais. E, portanto, também aí o Governo não tem nada e não tem resposta numa área de soberania. E onde é que está também a verba, onde é que estão os meios para fazer justiça de uma vez por todas àqueles que honraram a nossa bandeira e serviram a nossa pátria e que são os ex-combatentes? Também aí não há nada de concreto, mais uma vez. Termino, Sr. Presidente, Srs. Deputados, dizendo o seguinte. Há também aqui uma enorme encenação. Aparentemente, o que é que este debate nos traz de novo? Nós passamos de um primeiro-ministro que, tendo perdido as eleições anteriores, há 4 anos, acaba por formar uma maioria, para um primeiro-ministro que agora ganhou as eleições e perdeu a maioria. É, no fundo, o mais interessante, talvez, politicamente, deste mesmo orçamento. Mas tendo perdido a maioria, ou não tendo conseguido construir uma nova maioria, porque não houve, apesar do namoro, não houve papel passado, percebemos aqui hoje ao longo do debate, não tendo havido acordo, como é que o Governo faz e como é que legitima uma opção estratégica? Como é que faz? É muito simples. Dá umas coisinhas a uns, dá umas coisinhas a outros, negocia aqui, negocia ali. O Sr. Primeiro-Ministro usou a expressão leilão. Eu digo que isto não é um leilão, isto é uma barganha orçamental absolutamente inaceitável e inqualificável. Ou seja, como é que isto se resolve? Vai ali para o PAN, IVA das touradas, para o PAN. Depois, mais meio hospital para a Madeira. Depois, mais umas coisas para o PCP, para a CGTP e para a função pública e mais uns pequenos aumentos e tal. Depois, para o Bloco de Esquerda, que eventualmente eles não querem ou até acham pouco. Depois, para o Bloco de Esquerda, uma vez que ainda não havia satisfação, de resto o Bloco de Esquerda vem anunciar hoje a sua abstenção, quando o seu voto já era inútil, porque já havia uma maioria formada, como todos percebemos, mas pronto, está no vosso direito, ninguém lhes pede que sejam mais rápidos. Mas para o Bloco de Esquerda, umas coisas sobre combate à gentrificação e ao alojamento local, que pode não ser grande coisa, mas pelo menos ajuda a ultrapassar o célebre complexo Robles, ajuda um bocado a esquecer e a esconder essa história. E é assim basicamente que se constrói um orçamento. A questão, Sr. Deputado André Silva, a questão das touradas é uma vergonha e é uma indignidade, porque nós podemos gostar ou não gostar de touradas. Temos todo o direito, Sr. Deputado. Sr. Presidente, eu pedia que o Sr. Deputado André Silva me ouvisse agora, porque o mesmo gosto que eu ouço sempre a ele. Sr. Deputado, nós podemos gostar ou não gostar de touradas. O Sr. Deputado já propôs aqui até a proibição das touradas. Está no seu direito. A tourada é uma tradição cultural portuguesa antiga. Pode gostar ou não gostar. Agora, se os senhores quiserem proibir, proíbam. Agora, há uma coisa que é associada à tourada, sabe o que é? É a valentia. E o que os senhores fazem a dizer, não proibimos, mas asfixiamos fiscalmente, é uma cobardia. Os senhores não tiveram a coragem de proibir e é por isso que dizem, agora vamos tentar acabar com ela com uma asfixia fiscal. E os mesmos deputados do Partido Socialista, que reverteram dos 13 para os 16, são provavelmente agora aqueles que vão votar os 23%. E, portanto, é assim que a encenação continua. Já houve tempos, deputados, outros tempos, em que
a extrema-esquerda cria tempos que o país se lembra, em que a extrema-esquerda tinha como sonho passar a formas superiores de luta. Hoje em dia já estão só nas formas superiores de hipocrisia. E é assim que a encenação vai continuar na especialidade com uma certeza. No fim, o orçamento será aprovado, é mais do mesmo e o país merecia bem diferente daquilo que tem hoje aqui para votar.